Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical de 2026, aula de número 6, que fala sobre o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Como toda lição, nós falamos sobre três objetivos. Na verdade, nós temos como alvo atingir três objetivos. Primeiro, nós mostramos que Sara teve que lidar com as consequências de sua impaciência. Segundo objetivo, nós refletimos a respeito da decisão que Abraão teve que tomar em relação a Agar e Ismael. E terceiro objetivo, nós expomos a condição que Agar e Ismael saíram da casa de Abraão, quando eles foram ali despedidos. A palavra-chave desta lição é milagre. Eu pergunto a você, Deus já operou um milagre na sua vida? Deus já fez uma promessa de realizar um milagre na sua vida? Você está esperando o milagre de Deus ser realizado em sua vida? Saiba que no tempo certo de Deus, este milagre vai acontecer. Não faça como Sara, que nós vamos estudar aqui, e na verdade até já estudamos, na terceira lição, sobre as consequências também de sua impaciência, mas também aqui vamos falar um pouco a respeito disso. Não faça como Sara, que quis dar uma ajuda a Deus e depois teve que lidar com as sérias consequências que foram muito desconfortáveis para a sua vida. Saiba esperar o tempo certo da promessa se cumprir na sua vida, para que assim você possa não sofrer com consequências ruins, né? Esperar o tempo certo que Deus ele realiza segundo o seu querer, no tempo certo, segundo o seu querer, o seu efetuar. O tempo da promessa de Deus é no tempo dele, não no nosso. Que Deus também na verdade, ele não precisa da nossa ajuda humana, né? Se Deus prometeu, fique tranquilo que no tempo certo vai se cumprir. Descanse do Senhor, né? Descanse no Senhor, como diz a palavra, né? A palavra do Senhor, descanse nele, entregue vossas ansiedades, vossas angústias, enfim, todos os seus anseios, entregue ao Senhor e saiba que Ele está cuidando de cada um de nós, viu? Apenas descanse no Senhor, confia nele e o mais Ele fará, como diz a sua própria palavra. Nessa lição, nós refletimos, na verdade nós estudamos sobre o nascimento de Isaac. Quando Isaac nasce, ele recebe o nome de Isaac, que significa riso. Riso por quê? Porque dada a condição que quando o anjo anunciou para Sara a respeito da promessa que Deus iria realizar na sua vida, que era lhe dar um filho, a Bíblia fala que naquele momento que ela ouve, né, que Deus falando que iria abençoar eles com o filho, ela riu não de Deus, mas da condição dela como de Abraão, porque já estavam passados de idade. E ela riu. E quando Isaac nasce, recebe o nome de Isaac devido a essa circunstância. E o nome Isaac significa riso. A história bíblica já fala que Agar, ela já vinha desprezando a sua senhora, né? Havia desprezando a sua senhora porque Agar conseguiu ter um filho com Abraão e Sara, como era estéril, e depois do acontecido ali, dela ter um filho com Abraão, ela passa a desprezar, a ridicularizar, a desrespeitar a sua senhora. E com o nascimento de Isaac, essa zombaria, esse desrespeito continuaram. Agora, de Agar e Ismael com relação a Sara e Isaac, ao ponto de a Bíblia falar que Sara ela não estava mais conseguindo lidar com aquela situação. Uma situação muito constrangedora, que estava lhe causando muita angústia, muito pesar, muito sofrimento, ao ponto dela pedir a Abraão para despedir, mandar embora tanto Agar como Ismael, seu filho. E os historiadores falam que no Oriente Médio, a criança ela era amamentada até os 5 anos de idade. E quando a criança ia ser tirada da mama, ou seja, acontecia ali o desmame, no dia do desmame era tido como um dia muito especial. É por isso que a Bíblia fala que Abraão e Isaac eles ofereceram um grande banquete. Porque a criança, no caso Isaac, Abraão e Sara, na verdade, ofereceram um grande banquete por conta do menino estar sendo desmamado, ou seja, Isaac.
E tudo parecia normal, tudo parecia correr bem, só que não. A zombaria continuava, o desrespeito continuava, ao ponto de, mais uma vez eu falar, Sara não suportar todo aquele constrangimento, todo aquele desprezo, toda aquela zombaria que ela mesma causou. Foi ela que causou tudo aquilo ali. Ela não soube lidar com as suas próprias consequências, a consequência dos seus atos, das suas atitudes erradas, da sua precipitação em querer dar uma ajuda a Deus, que ela, junto com Abraão, tentaram ajudar a Deus, querendo interferir ali no milagre de Deus, querendo que o milagre de Deus fosse feito no tempo deles, e agora ela estava tendo que lidar com as suas consequências, as consequências de seus atos. E Abraão, ele se vê ali diante de um dilema, que tem que despedir o seu filho com a Agar, né? Uma situação que foi muito difícil para Abraão, mas ele teve que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de sua esposa e despedir Agar com Ismael. E a Bíblia diz que a única coisa que Abraão deu para eles foi pão e água. E eles saíram no deserto de Parã. E a Bíblia fala ali que no deserto o pão e a água acabaram. E a Gala também se viu ali no beco sem saída. Ela viu ali se viu numa situação muito constrangedora, muito difícil, uma vez que ela estava no deserto, a água já tinha acabado, o pão já tinha acabado. Ela estava ali com a criança, com seu filho, Ismael, numa situação ali muito difícil, muito constrangedora, uma situação angustiante. E a Bíblia diz que ela pegou a criança e colocou debaixo de umas pequenas árvores para não vê-lo morrer de fome. O sofrimento era muito grande. Imagina só a situação ali. Ela e seu filho naquele deserto, se vendo no beco sem saída. Enfim, uma situação muito, muito difícil, muita tristeza. E a Bíblia diz que ela colocou a criança ali debaixo das árvores, se afastou um pouco para não vê-lo morrer e chorou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro. Deus ouviu o clamor daquela mulher, Deus ouviu o choro da criança, Deus veio e interviu. E disse, Sara, como a gente estudou na lição de número 3, volta para a sua senhora, volta, pede perdão, enfim. E Deus ainda fez promessa que esta criança, no caso Ismael, que Deus ia multiplicar a sua semente. Então, resumindo tudo, o que nós estudamos nesta lição foi exatamente isso, que Deus realizou um milagre na vida de Abraão e Sara, dando a eles ali um filho, o filho da promessa, Isaac, que Sara teve que lidar com suas consequências ao ponto de não suportar mais e pedir para Abraão ter essa atitude de despedir a Agar com seu filho. Porém, Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância, e mesmo assim Deus foi bondoso para com eles, mesmo eles agindo de maneira precipitada. Deus não os abandonou, Deus não abandonou Agar com seu filho, com a criança. Deus ainda lhe fez promessas. E o que nós aprendemos é que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai tomar alguma atitude, ainda mais sabendo que Deus nos fez uma promessa. A gente tem que ter paciência, esperar no tempo certo. O tempo de Deus é o Kairos, tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo tem um tempo certo, um tempo determinado, para todo propósito debaixo do céu, como a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3. Então, se Deus lhe fez uma promessa, saiba esperar o tempo certo do Senhor. Confia nele, como eu falei no início. Descansa no Senhor, que o mais ele fará. E se você tomou alguma atitude errada, agora tem que lidar com as consequências, né? Não se desespere, confie no Senhor, clame ao Senhor, que Ele vai ouvir a sua voz e Ele vai, na verdade, reverter toda essa situação, assim como reverteu toda aquela situação, transformando o mal em bem, a maldição em bênção. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera, realizando um milagre em nossa vida, realizando um milagre, o extraordinário, porque o que é impossível a mim, o que é impossível a você, o que é impossível para nós seres humanos, é possível a Deus, porque nós estamos, na verdade, nós servimos a um Deus impossível, um Deus todo-poderoso, um Deus que realiza o seu querer e se efetuar e não precisa da nossa ajuda para realizar o que quer. Confia nele, viu? Saiba que ele é poderoso para realizar o extraordinário em tua vida, assim como realizou na vida de Abraão e Sara,
como realizou na vida de Agar, Ismael, fazendo promessas e transformando, ou seja, multiplicando a sua semente. Saiba que Deus também faz na tua vida. Então, essa é a lição que nós estudamos, um breve resumo da lição que nós estudamos, a lição de número 6, e fique aqui conosco, né? Porque ainda há muitas lições a serem estudadas, hein? São um total de, na verdade, 13 lições, né? Agora que estamos na lição de número 6, eu espero que você esteja aprendendo aqui com a gente, comigo, né? E fique aqui. E eu agradeço a sua participação, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua história, que Deus possa mudar, operar um milagre na sua vida, na sua família. E você possa ser muito abençoado em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor se expanda, na verdade, abrace, chegue, né? A você e a toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém.